Olá a todos, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com os recursos de tracker ou rastreio utilizando aqui o After Effects. Eu vou começar essa série de videoaulas trabalhando com o Tracker 2D. Como eu comentei com vocês na sala de aula, existem duas modalidades. Eu posso fazer o tracker utilizando o movimento da câmera, e nesse caso eu vou rastrear objetos que estejam estáticos na cena, ou eu posso fazer o Track Motion, ou track do movimento, e nesse caso eu iria rastrear um objeto que se move na cena, tá? Então seria justamente, eu vou começar por esse, que é o Track Motion. Na versão em português aqui seria o controle, tá? E eu ia fazer então o controle de movimento. Nós vamos importar o nosso trecho de vídeo aqui para o After Effects. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei na sala de aula. Eu peguei aqui essa imagem. Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente pode fazer é clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo e escolher aqui New Comp from Selection, ou nova composição a partir da seleção. Pronto, então o arquivo vai aparecer aqui, e nesse caso, eu vou chegar aqui no zoom para mostrar para vocês no detalhe. Esse é o veículo que eu vou rastrear. Evidentemente essa cena aqui ela vai facilitar muito o rastreio, porque esse veículo tem os retrovisores aqui nessa cor muito discreta. Então, para começar, como eu falei aqui na janela Tracker, que seria a janela Controle, se você não estiver visualizando essa janela aqui, você também pode vir no menu Window, Janela, e procurar a opção Tracker ou Controle. Então eu vou clicar aqui no meu Track Motion. Aparece inicialmente só um Track Point, que é isso aqui, ó. Como eu quero rastrear as informações tanto de posição como rotação e escala, então eu vou habilitar aqui na minha janela do Track ou do Controle as opções também de rotação e escala. Quando eu faço isso, aparecem então dois Track Points. Para facilitar a navegação aqui na tela, você pode manter pressionada a barra de espaço e clicar e arrastar para deslocar com mais facilidade o cursor. Nesse caso aqui é bem importante que você não mude a posição desse ponto central. Então, para que isso não aconteça, você vai clicar nessa região intermediária, tá? Essa região que fica entre o ponto e a região de maior precisão. Então, vou clicar aqui, ó, e arrastar. A intenção aqui, ó, como ele segura a barra de espaço, arrasto, é posicionar esse elemento no centro do retrovisor. Eu posso ajustar as proporções aqui dessa caixa, tá? Vou fazer isso aqui, ó, para que fique mais próximo ao formato do objeto que eu quero rastrear. Essa região mais interna é a região onde ele vai ficar tentando identificar a posição do pixel ao longo do vídeo. E essa região aqui mais externa é o que a gente chama de tolerância, tá? Ou seja, uma região onde ele também vai verificar, caso algum movimento mais brusco, o controle principal tenha perdido a posição dos pixels, tá? O ideal é que isso aqui não seja muito maior do que essa outra região, mas também não seja muito menor. Ou seja, algo em torno aqui de 2 vezes o tamanho do retângulo interno é mais ou menos um bom tamanho para você utilizar, tá? Eu vou posicionar agora o segundo controle aqui no outro retrovisor. Então, mais uma vez, uso a barra de espaço, vou buscar aqui meu segundo controle e vou arrastar para posicionar aqui no retrovisor, tá? Vou fazer o mesmo processo, tentar colocar aqui próximo ao centro do retrovisor e tentar ajustar essa região aqui. A próxima coisa que eu vou fazer é criar uma camada que vai receber as informações do rastreio. Então eu venho aqui no meu menu Layer, New, e vou criar um objeto nulo, um Null Object aqui. Ele cria então essa camada do objeto nulo, que vai ser a camada que irá receber as informações de rastreio. Então agora eu vou aqui, ó, no meu Edit Target, ou editar o destino, e vou confirmar de que esteja marcado então o meu objeto nulo 1, né, o meu null 1, ok? E aqui nas opções, né, meu Options, eu vou identificar aqui qual é então o melhor canal para fazer esse rastreio. Normalmente pela luminância é suficiente, mas nesse caso aqui, como a cor é muito distinta das outras cores que eu tenho em volta, então eu posso trabalhar tanto pela saturação quanto no canal de RGB, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, pelo RGB. Você vai escolher aqui um parâmetro para determinar a confiança desse rastreio. Então, nesse caso aqui, eu vou pedir que ele pare o rastreio caso a confiança fique abaixo de 80%. Então, nesse caso, ele vai tentar identificar o melhor rastreio para esses pixels. Se em algum momento o software ou o algoritmo do software identificar que ele pode ter se perdido, ele vai parar, e aí cabe a você analisar se ele se perdeu, e aí você vai fazer o ajuste manualmente, ou se ele continua bem, você pode seguir.
Agora já está tudo configurado. Eu vou diminuir um pouquinho mais o zoom, só para a gente poder observar a cena inteira. E vou clicar aqui na opção de analisar para frente. Pronto, ele foi até esse ponto. Eu vou dar um zoom aqui um pouco mais próximo para a gente verificar se ele saiu. A gente pode perceber que ele está ainda perfeitamente localizado, então não tem necessidade de fazer qualquer ajuste aqui. Eu posso mandar ele continuar. Ele parou novamente e mais uma vez eu consigo perceber que ele está indo ainda muito bem. Eu posso eventualmente diminuir um pouquinho essa área, porque aqui não há necessidade de ficar mais tão grande, só por uma questão de melhorar o processamento. Vou seguir com o meu rastreio. Ele parou mais uma vez eu vou verificar se houve alguma mudança. Nesse caso, como eu disse, mais uma vez não houve problema nenhum de mudança, é só uma questão de ajustar novamente aqui, porque a imagem abriu um pouco e o carro ficou um pouco menor. E vamos ver se ele consegue concluir o rastreio agora. Nesse caso, então, eu vou agora aplicar essas informações à minha camada do objeto nulo. Então é só clicar aqui no botão Aplicar ou Apply. Aparece a caixa pedindo para você confirmar que ele vai aplicar nas dimensões X e Y. Você pode confirmar. Pronto, ele já fez. Isso daí, aparecem aqui esses pontos que são as informações dos quadros-chave para cada frame. Próxima etapa, criar algum elemento que eu deseje que fique vinculado à posição do carro. Eu vou clicar então aqui na minha ferramenta de texto, depois dou um clique aqui na tela, por exemplo, vamos identificar, digamos, como se fosse aqui a posição 1, né? Como se esse carro aqui fosse na verdade o carro que está na frente e esse fosse um carro de um retardatário, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou fazer alguns ajustes nesse texto, posso, por exemplo, vir aqui na minha caixa do texto, né? E, por exemplo, ajustar aqui o tamanho da letra, tá? Ou se eu quero usar contorno, não quero usar contorno, enfim. Eventualmente, ou seja, de forma opcional, você pode marcar aqui a caixinha de 3D aqui na camada. Caso você não esteja visualizando essa opção, você pode dar um clique aqui na parte de baixo para alternar entre o modo que tem esses detalhes aqui, acessórios das composições, ou o modo que você pode escolher os misturadores, os blend modes aqui. Então, no caso aqui, eu já coloquei aqui esse objeto como se fosse uma camada 3D. Isso permite que, utilizando aqui a minha ferramenta de rotação, eu possa eventualmente fazer algum ajuste aqui, como por exemplo, clicar aqui, deixar esse texto ligeiramente mais inclinado, por exemplo, ou rotacionado aqui. Lembrem-se que quando você vai mexer nesse indicador, você deve sempre esperar aparecer a letra, por exemplo, aqui nesse caso aqui a letra Z, tá? E aí estou fazendo um pequeno ajuste aqui no ângulo, tá? Ou, se quiser mexer no outro eixo, espera aparecer a letra Y, tá? E aí você faz o ajuste também. E assim por diante, tá? Então, sempre que você for fazer o ajuste, espere aparecer a letra indicativa do eixo, tá? Deixar assim. Então, eu vou vincular o meu texto, minha camada de texto, ao meu objeto nulo, que é o objeto que contém as informações de rastreio. Então, para isso, eu clico aqui, ó, e arrasto para vincular, então, essa camada à camada de rastreio. Pronto, agora eu já fiz esse vínculo, tá? Então, como vocês vão observar, o texto já vai ficar preso nesse carro. Estou achando o texto um pouco grande, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, eu posso ainda fazer isso, não tem problema nenhum, mesmo depois de vincular a camada. Eventualmente poderia aplicar algum efeito para ficar mais chamativo, como nesse caso aqui, ó, Effect, Stylize, colocar, por exemplo, um glow aqui, tá? Só para dar um destaque mais aqui nesse texto. Isso é totalmente opcional, tá, pessoal? Tá? Nesse caso aqui, a caixinha de preview, tá? Vou dar um play. Pronto, como vocês viram, ele rastreou, mas o texto ficou um pouquinho mais para o lado aqui em função da característica de 3D que eu coloquei no texto. Eu vou fazer um ajuste, então, para que esse texto pareça um pouco mais de frente. Então, vou pegar novamente aqui minha ferramenta de rotação e girar esse texto para que ele pareça um pouco mais de frente, tá? Eventualmente, tá, eu ainda poderia fazer algum ajuste de posição aqui, que não tem problema. O ajuste que eu fizer de posição aqui, ele vai fazer para todo o rastreio. Então, por exemplo, se eu apertar aqui a letra P, né, o que seria o meu position, eu ainda poderia ajustar aqui, por exemplo, com a seta, ou arrastando aqui pela coordenada, clicar aqui, vou puxar um pouquinho mais para a minha direita, só para ele ficar um pouco mais centralizado no carro, tá? Isso eu não preciso gravar, tá? Não coloquei para gravar aqui a propriedade, porque esse ajuste pode ser desde o início, tá? Vou apertar novamente a letra R para mostrar aqui a característica de rotação. Vou diminuir aqui o zoom, só para a gente verificar se essa posição já está legal até o final.
Pronto, gostei dessa posição, vou deixar assim. Vamos ver como é que ficou o filme completo então, tá? Pronto, você vê que o rastreio ficou muito bom, o carro balança, o texto balança também, tá? Tudo de acordo, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam fazer sem problema, principalmente no dia da avaliação, certo? E até a próxima.